Olá, meu amigo que gosta de investir em ações. No vídeo de hoje eu quero te falar quais que são os melhores indicadores para a gente analisar a saúde financeira de um banco e também instituições financeiras de forma geral. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar vários deles que são muito importantes. Os primeiros indicadores que eu gostaria de falar aqui para vocês são indicadores de mercado, que estão associados ao preço da ação. Se ela está muito barata, se ela não está, como é que está a questão dos dividendos. Nesse sentido, a gente tem, por exemplo, o PVPA, que ele dá uma noção se o preço da ação está barato ou se ele está caro. Esse indicador dá uma relação para a gente do preço da ação, da cotação que ela está sendo vendida com relação ao valor patrimonial da ação. Então ele diz se a ação está cara ou barata com relação ao valor patrimonial dela. Quanto menor esse valor, melhor, mais barata ela está. Se tiver menor do que 1, significa que a ação está barata, se tiver maior do que 1, significa que ela está cara. Se der 1, quer dizer que o valor patrimonial da ação é o mesmo valor da cotação. Outro indicador legal para você analisar é o PLA ou PL, como você quiser chamar. O PL ele te dá uma noção de em quanto tempo que o teu dinheiro ele vai retornar para você na forma de lucro. Então, por exemplo, se o PL lhe dá 6, por exemplo, isso quer dizer que em 6 anos a empresa ela vai te retornar na forma de lucro o dinheiro que você investiu ali na cotação da ação. Novamente, como no caso do indicador anterior, quanto menor, melhor. Agora, eu não sei que tipo de investidor você é e que tipo de estratégia você utiliza, mas muitas pessoas quando vão investir em bancos, eles procuram olhar os dividendos, eles procuram comprar um banco para se tornar um sócio dele. Nesse sentido, você pode dar o dividend yield, quanto maior ele for, mais dividendos a empresa ela paga. Daí você compara entre os bancos ali para ver qual que paga mais para você. Nessa questão de dividendos também a gente tem outro indicador que é o payout. O payout ele indica a proporção total do lucro líquido que está sendo utilizada para dar na forma de dividendos. Então, por exemplo, se a empresa ela tem um payout de 30%, isso significa que a empresa ela está pegando 30% do lucro líquido total e distribuindo na forma de dividendos ali para os acionistas. O payout não pode ser nem muito alto, não pode ser 120%, porque daí a empresa ela vai estar se endividando para conseguir pagar os acionistas, e ele também não pode ser muito baixo, porque daí a empresa ela vai estar pagando poucos dividendos. Agora vamos para indicadores financeiros. Eles dão uma noção da saúde financeira da empresa e também qual que é a rentabilidade dela. Em questão de rentabilidade, por exemplo, você pode avaliar o ROI, que é o Return on Equity, ou também você pode chamar de rentabilidade do patrimônio líquido. Esse indicador ele dá uma noção para a gente de quanto do patrimônio líquido total ele é de lucro líquido, ou seja, quanto de fato que a empresa está lucrando. Então, quanto maior for o ROI do banco, melhor. Uma coisa talvez ainda mais importante do que rentabilidade é com relação ao endividamento, porque o endividamento ele faz parte da atividade natural do banco. Ele monta a carteira de crédito pegando empréstimos de outras instituições financeiras. É isso que o banco ele faz, para depois ele pegar esse dinheiro e ele reemprestar para outras instituições financeiras e para outras pessoas. Para medir se o endividamento do banco ele está saudável ou não, a gente tem que usar um indicador chamado de índice de Basileia. O valor mínimo para esse índice é estabelecido num comitê mundial chamado de Comitê de Basileia. Esse comitê estabelece que o valor mínimo para o índice de Basileia é de 8%. Mas aqui no Brasil, atualmente, a gente é um pouco mais conservador e o Banco Central do Brasil aqui ele estabelece um valor mínimo de 11%. Tá? Então quando você for avaliar um banco ali, você tem que ver se ele tem pelo menos 11% do índice de Basileia. Pensa da seguinte forma, é como se o banco ele tivesse um grande cesto. Uma parte desse cesto é de dinheiro de capital próprio que o banco ele tem, que está dentro do próprio patrimônio líquido dele, que ele empresta para outras pessoas, para outras instituições financeiras. Outra parte desse dinheiro é que ele pegou como empréstimo de outras instituições financeiras. Então tem uma proporção entre esses dois valores. O que o índice de Basileia informa pra gente é o nível dessa proporção. Se o banco ele pega muito capital de terceiros emprestados, se ele se endivida demais, o índice de Basileia ele dá um valor pequeno. Mas da mesma forma, o índice de Basileia ele também não pode ser muito grande, porque se o banco ele deixa de pegar empréstimos de terceiros, né, para reemprestar esse dinheiro, ele está deixando também de alavancar o negócio, de aumentar a rentabilidade do negócio. Então o índice de Basileia muito alto pode significar que o banco ele tem uma baixa rentabilidade também. Então fica muito de olho nesse indicador. Ele é um dos mais importantes que eu trago para você aqui nesse vídeo. Outro índice que você tem que analisar é o índice de cobertura. Todo banco ele tem uma coisa que a gente chama de PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, ou seja, aquele dinheiro que ele tem reservado para quando acontece algum problema de inadimplência, quando as pessoas não estão pagando os empréstimos que elas pegam do banco. Se as provisões do banco, aquele dinheiro que ele tem como reserva, eles conseguem sanar toda a inadimplência, então a gente diz que o índice de cobertura é de 100. Para o banco ele estar saudável, ele tem que ter pelo menos um índice de cobertura de 100. Para analisar também se as pessoas estão pagando em dia ou não os empréstimos ali para o banco,
banco, você pode analisar também o índice de inadimplência. É considerado inadimplência não quando a pessoa deixa de pagar, mas quando ela deixa de pagar e se passam 90 dias transcorridos depois dessa data. Daí a gente considera como sendo inadimplência de fato. Obviamente que esse índice não pode ser muito alto. Se você for entrar no site da parte de investidores de algum banco, na parte de relação de investidores, você vai achar documentações ali em que eles colocam gráficos de índice de inadimplência, que eles comparam ali o sistema financeiro nacional com o índice de inadimplência do banco. O índice de inadimplência do banco, de preferência, ele tem que estar abaixo do sistema financeiro nacional, tá? Isso mostra que ele está mais saudável do que a média. A evolução do PDD ao longo do tempo também é um índice que você pode avaliar. Uma coisa legal que você pode fazer também é avaliar a evolução da carteira de crédito. Se ela estiver crescendo muito acentuadamente, é um mau sinal, significa que ela está pegando muito empréstimo, ou seja, ela pode não estar fazendo muito análise de risco e emprestando para qualquer um. E você não quer isso se você quer colocar o seu dinheiro num banco, não é verdade? Inclusive, entra lá nas demonstrações contábeis do teu banco e dá uma olhadinha lá no gráfico de separação de participação do risco, porque antes de dar os empréstimos, os bancos eles fazem classificações de riscos. Eles categorizam a pessoa se ela é risco A, por exemplo, que é um risco baixo, ou se ela é risco H, que é um risco alto. O ideal é que o banco ele empreste dinheiro para a pessoa de risco A, então você tem que dar uma olhada lá no gráfico de participação do risco. Isso é um bom indicador também para você escolher um bom banco. Agora, você quer saber mais sobre ações de outros tipos de empresas, você quer saber sobre outros investimentos de renda variável, então dá uma olhadinha nessa playlist aqui do lado, porque lá eu falo tudo sobre esse assunto.